Olá! Hoje no programa De Olho na Saúde abordaremos um tema que preocupa bastante os pais. Emergência em escolas infantis. Para tratarmos do assunto, estamos aqui na Escola Eduque, em São Paulo, onde é feito periodicamente o curso de capacitação para seus funcionários como prevenção de acidentes com crianças. Vem comigo conhecer essa realidade da escola e também as dicas que daremos para que os pais escolham a melhor escola para os seus filhos. Quem batuca, bate, bate, faz a batucada cada vez que bate, bate sem parar. Batuca o tambor, batuca. Quem se mexe, dança, dança cada vez seu passo dança. Estamos aqui agora para entrevistar a Juliana Duarte, que é a responsável pela área administrativa e de comunicação da escola Eduque, e com a Lúcia, que é a diretora da escola. Nós vamos falar um pouquinho aqui com ela sobre essa proposta, de capacitação dos funcionários que elas proporcionam todo ano sobre emergência. Um assunto bastante importante e que todas as escolas devem ficar atentos. Prestem atenção aí nas dicas que elas vão dar. Tudo bem? Tudo bem, Raquel. Tudo bem? É um prazer receber vocês aqui na Eduque. Que bom. Veja bem, a gente tem algumas perguntas para fazer que creio que os pais também que estão nos assistindo também possam ter. Por que a gente, logo que a gente coloca o nosso filho na escola, a gente se preocupa com essa questão da emergência, Os pais se preocupam com essa questão da emergência. Qual foi a ideia da escola já fazer um curso de capacitação, para os seus funcionários? Como você disse, realmente, os pais se preocupam muito com essa questão da saúde e do bem-estar e da segurança das crianças no ambiente que é coletivo. A escola é um ambiente coletivo. Então, pensando nisso, nós nos preparamos desde a concepção da estrutura predial da escola e, atendendo à legislação, nós temos como responsabilidade ter a brigada de incêndio. No curso dado pelo Corpo de Bombeiros, uma parte vinha com os primeiros socorros. E quando nós vimos a importância e a abrangência desse foco de trabalhar a prevenção, não só de incêndio, mas também de acidentes, e que a equipe estivesse preparada para atender as necessidades que possam vir a acontecer, nós resolvemos estender o curso de primeiros socorros a toda a equipe. E por isso, anualmente, nós recebemos a Prisma para ministrar esse curso aqui nas instalações da Eduque. Nossa, muito bom, E eu queria perguntar para a Juliana. Juliana, tem muitas crianças aqui na escola, Temos. Nós atuamos com berçário, então a gente começa com bebês a partir de 4 meses, educação infantil e o ensino fundamental 1. Então a gente tem até o 5º ano do ensino fundamental. São ao todo hoje 355 alunos. E é uma grande responsabilidade, não só para os educadores, mas para toda a equipe que vai desde o pessoal da limpeza, Lúcia, até a diretoria que tem que estar envolvida aí com esse processo de prevenção dos acidentes. Eu queria perguntar para vocês, e aí fica à vontade quem quiser responder, quais foram os principais benefícios da escola em relação a essas capacitações? Nós sentimos, até porque durante o curso as pessoas se sensibilizam muito, porque nem sempre nós paramos para pensar nos acidentes que podem ocorrer e nas suas consequências. Então, durante o curso, isso é muito importante, porque nós não temos acidentes na escola todos os dias e em todas as situações que realmente podem ocorrer. Então, durante o curso, as pessoas se sensibilizam muito. E nós vemos, a partir disso, um cuidado muito grande. As educadoras, quando vão preparar os ambientes para receber as crianças, para as atividades diferenciadas, durante as brincadeiras no parque, as aulas de educação física. Então, todos os ambientes, eles são vistos com um olhar de prevenção. E isso é muito importante. E esse olhar, Juliana, esse olhar é tão importante do educador, de quem estiver com a criança, porque elas são imprevisíveis. Nessa faixa etária, eles têm uma movimentação muito intensa, eles querem explorar os ambientes.
E eles não, né, nessa idade eles não calculam riscos. Então é a equipe mesmo que tem que estar muito atenta nas atividades, planejar adequadamente as atividades, sempre refletir sobre pontos de risco de ambientes, ter sempre ações imediatas, né, em alguma ocorrência que porventura aconteça. Então, a formação da equipe é muito importante, né, que é a equipe condutora das atividades dos alunos. E aí é importante também salientar que a função, né, tanto do berçarista quanto da professora, ela acaba se tornando uma rotina, e esse olhar mais adequado, mais criterioso, acaba se tornando algo muito superficial. Então é uma chance aí, vocês que estão nos ouvindo, de prestar atenção, né, nessas dicas aqui que as educadoras estão dando, justamente para que quando você for colocar seu filho numa escola, veja se eles têm esse olhar atento, né? Que é o que a Juliana e a Lúcia estão nos contando. E também estão aí propensas a abrir as portas da escola para nos mostrar e a gente conversar um pouquinho com vocês, eu enquanto enfermeira, né? Vamos ter aí uma conversa nos ambientes em que possam proporcionar algum risco à criança e o olhar atento que pais e profissionais devem ter ao andar por esses ambientes. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesses ambientes? Vamos lá, bom, até já. Dançando no ar, dançando. Músicos e dançarinos são grandes amigos que desde criança sabem se virar. Nós estamos aqui no berçário da escola, onde vocês podem perceber que tem vários berços juntos, comuns num berçário de escola. Só que alguns riscos, esse berçário também, se o professor, o educador ou o berçarista não estiver atento, ele também leva alguns riscos, porque o bebê, ao estar nesse berço, ele pode, mostra aqui, Ivan, ele pode ter várias roupas junto com o bebê, e isso proporcionar o que a gente chama de sufocamento. Também uma outra situação que acontece bastante, se não houver um olhar atento dos cuidadores, é o engasgo. Vocês já ouviram falar aí que o bebê, quando não tem uma supervisão com a mamadeira, pode acontecer o engasgo, não é isso, Lúcia? Com certeza, e a nossa orientação e todo o treinamento que a nossa equipe tem é que jamais possa deixar uma criança segurando a sua própria mamadeira. Toda alimentação é sempre supervisionada com o adulto presente. E olha, vocês viram a dica que a Lúcia está dando? Muitas escolas às vezes deixam a criança sozinha, porque a criança hoje é tão proativa, ela já segura tudo desde cedo, mamando sozinha, né? Isso não pode acontecer. Uma outra coisa comum aqui no berçário, Juliana, que a gente sabe que em berçário acontece, principalmente tem criança pequena, são as mordeduras, né? Uma criança às vezes vai brincar com a outra, a berçarista não está atenta, aí começa uma morder a outra, é assim que acontece? Acontece. Tem uma fase da criança que a gente chama até de fase oral, que ela está experimentando tudo com a boca. Então ela coloca objetos na boca, ela se expressa com a boca, e morder é uma expressão também. Mas machuca, né? Morder, e para o bebê muito pequenininho não é o ideal. Então a equipe tem que estar sempre supervisionando. Então observar também locais que podem estar mais escondidos, né, no ambiente, que pode favorecer mordida. Então, por exemplo, túneis, ou brincadeiras atrás de cadeiras, ou de berços, ou de mobiliário. Então, também um olhar atento sempre presente. Pode acontecer, mas a equipe tem que sempre supervisionar e evitar essas ações. E a importância desses cursos para esse olhar atento, né? Olha só, uma coisa também que pode acontecer em berçários é a questão da queda. Mas a queda da criança que está aprendendo a andar, ou da criança que queda de altura, quando o berçário é bem montado e bem estabelecido, você pode verificar que ele tem essas grades aqui, ó, altas, onde a criança pequena, né, ela fica num berço como esse, e parece
parece-me que vocês estavam falando que naqueles berços maiores são crianças um pouco maiores, é isso? Explica pra gente, Juliana. Um pouquinho maiores. A gente separa um pouquinho os berços de acordo com o tamanho e o desenvolvimento do bebê. Então, os berços menores normalmente ficam com os bebês de 4 meses até 11 meses. A partir de 1 aninho, a gente já passa pro bercinho um pouco maior. Também depende da constituição física de cada bebê. Mas é importante que a gente sempre adeque, né, o tamanho do bebê com o berço para ser o mais seguro possível. E esses que estão aqui ao chão são das crianças que já caminham? São crianças que já têm mais de 1 ano e meio e que a gente já, né, espera que eles já estejam com uma mobilidade muito maior. Então, eles já andam e aí eles já usam a caminha, sempre supervisionado também o sono, mas eles já têm uma autonomia diferente também, eles já têm uma locomoção diferente. Olha aí que importante, né? Uma dica também que a gente tem que prestar atenção é nas mamadas. A mamadeira, obviamente, ela não pode vir muito quente, o leite muito quente proporciona queimadura, né, esofágica na criança e toda berçarista e todo berçário tem que ficar atento. Vamos para outro ambiente? Vamos lá? Juliana, qual é esse ambiente que nós estamos agora? Nós estamos no refeitório do berçário, né? Então atende bebês de 4 meses até 2 anos, e é onde eles fazem as alimentações, tanto refeição quanto lanche. Então a gente também deixa os cadeirões para os bebês que a gente considera B2, né? Que são bebês que já sentam com a coluna vertebral certinha, e as cadeirinhas para os bebês que já andam, que já têm mais de 1 ano e meio. E nesse ambiente, há algum risco que a gente pode relatar, que a atenção que tem que ter do profissional? Sim, temos o risco do cadeirão, né, do bebê sentado no cadeirão, então cintos, a própria estrutura da frente, temos o risco do engasgo na alimentação e temos o risco de queimaduras pela temperatura dos alimentos, tanto de leite quanto das refeições. E olha, aí já envolveu vários profissionais, né, que tem que estar atento desde o preparo da alimentação e do que vai oferecer a alimentação. E preste atenção como que cada cadeira tem seu cinto ali para a criança não ter o risco de queda, né, e as crianças maiorzinhas têm a sua cadeirinha aí com as pontas da mesa toda arredondada, né, presta atenção aqui, todo de plástico, para não levar nenhum risco à criança de um acidente. Nós estamos aqui num ambiente de sala de aula, né? E nesse ambiente de sala de aula, apesar de aparentemente inofensivo, também há que se ter um olhar atento dos educadores que aqui trabalham. Então, Juliana, uma das situações que acontecem às vezes dentro da sala de aula é os empurrões das crianças, né? Aqui, você mostra um pouquinho pra gente essa situação da carteira, aqui é tudo de borracha, Polipropileno, esse material. Sim, eles estão em movimentação, essa é uma sala de alunos um pouco maior. Eles têm aproximadamente 8 a 11 anos. E eles não tentam escalar aqui? Eles usam o ambiente, né, conforme as necessidades deles e as explorações que eles têm. Eles são danados e sim, as ideias também surgem a todo momento. Escalar, subir em cima das próprias carteiras, empurrar o amigo ou estarem correndo junto com o mobiliário. Esta sala é para que faixa etária? 8 a 11 anos usam esse mobiliário, essa estrutura de sala. Tá. Então, olha, passa aqui um pouquinho na estante para vocês verem, tem vários objetos pedagógicos aqui e que, obviamente, o professor tem que ficar atento para o que a criança está usando para evitar aí alguns riscos. Um dos riscos, presta atenção aqui nessa mesa, que a gente fala para os profissionais se atentarem muito, que é o uso do lápis e da tesoura. Então, mesmo em alguns objetos que a gente faz, né, as atividades, o lápis ele não pode ser muito pontudo, né? Porque esse lápis aqui ele vira uma arma na mão da criança, que na brincadeira pode estar machucando a outra. E as tesouras, que a gente sempre fala que tem que ser com ponta arredondada, e os pais já devem comprar esses utensílios dessa forma, com a ponta arredondada. Isso que é a indicação, inclusive, da escola, não é isso, Sim, Lúcia? isso vai já na lista de material, essa atenção, a tesoura sempre de ponta arredondada. Então, não comprar objetos diferentes do que a escola recomenda, porque também, mesmo com a supervisão dos professores, né, a criança pode se machucar. Sim.
No banheiro também deve haver supervisão dos professores. Quando a criança vai ao banheiro e demora ao retornar, o professor deve investigar o que está acontecendo. Também deve ficar atento às placas de mármore, como estas, pois elas podem se soltar e a manutenção preventiva é necessária. Lúcia, aqui é o playground da escola, né? Isso, aqui onde as crianças vêm fazer as suas atividades de recreação, onde eles correm, onde podem deixar livre aí a sua movimentação. Num brinquedo como esse, que tem uma certa altura, um dos riscos que pode acontecer é uma queda daí, né? E assim, o professor está sempre por perto, é uma medida preventiva. Sim, nós orientamos que a presença no parque com as turmas, ela tem que obrigatoriamente estar sempre acompanhada por 2 educadores que vão estar nas pontas, né? E as crianças vão estar brincando, porque nós também temos que deixá-las brincar livremente, explorar, mas sempre com um olhar cuidadoso e orientando a criança, porque esse também é um trabalho educacional, de orientar a criança de como brincar, de como fazer uso do playground de uma forma segura. Eu queria que a Juliana falasse, nós estávamos comentando e a Juliana estava explicando sobre essa questão de limitar muito a criança, né, Juliana? Explica um pouquinho pra gente, porque assim, há medidas preventivas, mas também não dá para pôr a criança numa bolha, né? Como que A escola é uma representação da realidade, né? Então a gente não pode arredondar todos os cantos, deixar tudo perfeito para não ter nenhum risco também. Porque apesar desse cuidado, a criança tem que aprender a brincar, a subir uma escada. Sim, tem escadas, o mundo tem escadas. Os ambientes podem ter diferentes alturas, brinquedos e objetos, então é um trabalho educacional que a criança também aprenda a lidar com esses riscos diariamente, né? Sempre com supervisão e com orientação, o que aí torna esse risco muito menor. E aí vocês perceberam que todo o tempo nós falamos sobre o olhar atento, né? E um olhar atento no playground é redobrado, né? Justamente porque vocês vão ver aí algumas imagens que já foram gravadas em que alguns brinquedos, como por exemplo o velotrol, o carrinho, a criança sem esperar pode passar sobre o pé da outra criança e é inesperado, nem o professor ou nem o cuidador consegue visualizar que aquilo vai acontecer, mas a criança tem que saber também se autoproteger, né, Juliana? Pula pra frente, pula pra trás, rebola a bola, tatu bolinha, uma formiga, uma aranha. Nós estamos agora no ambiente da piscina, onde as crianças fazem atividades aí aquáticas. Lúcia, como que é as atividades que as crianças fazem aqui e quais os possíveis riscos que vocês visualizam? Os professores têm que estar atentos. Sem dúvida, a piscina é um local de muita preocupação, né? Ele gera, inclusive nos pais, todo um cuidado para que se sintam seguros em relação ao uso desse ambiente, que é um ambiente diferenciado em relação àquilo que no dia a dia a criança tem. Mas a nossa proposta é da criança aprender a nadar, aprender a se movimentar no ambiente livre. Então, nós sempre falamos que a melhor prevenção contra um acidente na piscina é a criança saber nadar. Mas nós nos cercamos de todos os cuidados, as crianças estão sempre acompanhadas, temos um professor auxiliar, temos um número limitado de crianças dentro da piscina. Isso é importante, né? Porque às vezes a gente vê situações que tem um professor para várias crianças, não dá conta se alguém se afogar. E um dos problemas que ocorrem em piscinas, além da superlotação, né? O professor não dá conta, pode ser o engasgo também com a água. A criança ingere a água, fica engasgada e não é somente o afogamento. Pode se dar aí problemas pulmonares aí na criança ao ingerirem essa água aí para o pulmão. A Juliana estava explicando para a gente a questão da porta, né, de acesso a esse ambiente. Explica para a gente, né? O acesso também é um ponto de preocupação que a gente tem. Então, quem tem acesso no piscina são só os alunos que fazem a natação, que são alunos que estão aprendendo.
gente percebe, esse ambiente agora está seco, mas ele normalmente fica totalmente molhado e o risco de escorregões e quedas nesse ambiente também é muito comum. Então tem que orientar, os professores têm que ficar atentos aí para orientar a criançada nesse momento de deslocamento. Uma coisa que chama atenção é que muitas vezes as crianças não se afogam ou têm algum problema em situações de emergência quando estão com os professores. Isso acontece geralmente sozinhos, quando há o acesso fácil, quando uma porta está aberta e a criança curiosa vem e quer mexer na água. Né? Mas nós temos uma preocupação muito grande em também orientar e preparar essa criança. Então, dentro da metodologia que nós utilizamos para as aulas de formação, nós temos cada semestre um momento que nós chamamos que é a Semana da Sobrevivência, onde as crianças vêm com roupas normais, roupas do dia a dia, muitas com calçado, e elas entram na piscina, caem na piscina com esse vestuário e com calçado, justamente para sentir a dificuldade que é, porque a roupa pesa, o calçado dificulta a movimentação das perninhas, então eles também vão estar se preparando para situações em que acidentalmente possa acontecer eles caírem na piscina, às vezes no clube, às vezes na residência, no condomínio onde moram. Então, toda essa atenção é muito importante. E é onde a gente reforça diariamente esse cuidado, como você disse. É um ambiente úmido, então escorregar, cair é um risco. Então, o andar cuidadoso, o não correr em volta da piscina, utilizar sempre a escada de acesso. Eles têm regras, né? Tem regras bem definidas e que são realmente bastante cobradas em relação a isso, porque com segurança não se fez. Músicos, dançarinos, minas e meninos com seus instrumentos que fazem dançar pra lá e pra cá, gingando. Olha uma pena no ar. Nós estamos aqui num ambiente de quadra, onde também há vários riscos que podem acontecer. O que pode acontecer aqui, Juliana, com as crianças? Empurra, bater cabeça, escorregar, cair de mau jeito com o braço ou a perna, ter alguma fratura, né? Então, e aqui na quadra, né, Lúcia, acaba acontecendo, às vezes, na própria brincadeira. E aí sim é o que caracteriza o chamado acidente, né? A quadra, mostra aqui, Ivan, tem também, né, essas estruturas que são esportivas, que muitas vezes na correria a criança pode ir bater a cabeça e se machucar. Então, o professor de educação física que atua aqui, ele tem que estar preparado e atento também para atendimento de alguma emergência que possa surgir aí nas atividades esportivas. Com certeza. O professor, ao iniciar a aula, ele vai passar para as crianças o que vai ser feito, qual é a proposta da atividade e quais são os cuidados que devem ser tomados. E ele, juntamente com o seu auxiliar, vão coordenar para que as crianças possam estar realizando, fazendo todas as atividades conforme a proposta, mas de uma forma bastante segura. Presta atenção nas dicas e presta atenção nas quadras das escolas. Aranha, bumbum no chão, sem as mãos, sem os pés. Vocês devem estar se perguntando, uau, quanta coisa a gente viu aqui na escola e que os pais e professores devem estar atentos. Agora, finalizando nessa entrevista, a gente tem que também mostrar para vocês que não é só na escola que as crianças correm risco. Aí, na casa de vocês, né, no domicílio mesmo da criança, os pais, todas as dicas aqui também servem, porque tem casas que tem piscina, que tem quadra, e os pais também devem ficar atentos. Então, já finalizando a entrevista, eu gostaria que a Lúcia desse as últimas dicas aí para os pais, quando eles forem buscar ou procurar uma escola para colocar seus filhos.
Com certeza, nós podemos dar como, acho que a principal informação, que os busquem sempre uma escola regularizada, devidamente autorizada ao funcionamento. Depois, com certeza, a estrutura física, mobiliário, a conservação predial é muito importante também. E, sem dúvida, a formação, o preparo técnico dos educadores que vão atuar juntamente com as crianças. Torna-se algo fundamental, porque é um profissional bem preparado, capacitado regularmente para que ele possa visualizar as situações de risco e de saúde e de atenção nas atividades do ambiente escolar, são muito importantes. Olha aí, Juliana, a gente tinha falado também sobre a questão dos próprios educadores terem uma saúde boa, né? Você quer falar um pouquinho as dicas aí para o pessoal cuidar também da própria saúde? Sim, é importante, além desse profissional ter atenção na saúde nos ambientes de acidente da escola, atenção com a própria saúde também, né, em questões de doenças infecto-contagiosas, por exemplo, o afastamento desse profissional, vacinas e ações que podem ser tomadas para evitar também que se contamine o ambiente coletivo escolar. Olha aí, vocês viram quantas dicas, eu já vou agradecendo muito pelas entrevistas, pelo acompanhamento e a visita à escola, e que a gente possa ter levado à casa de todo mundo e aos profissionais que atuam com crianças uma responsabilidade maior, um olhar diferente nas suas escolas, para que tudo que a gente às vezes fica sabendo aí na mídia de escolas que não são seguras, tornem a ser. Muito obrigada, e vocês fiquem aí com o programa De Olho na Saúde.